Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao novo semestre. A gente vai começar a falar um pouquinho agora sobre geografia das indústrias, né, nesse início do semestre. A gente vai falar dessas transformações desde a Revolução Industrial até agora, esse período que a gente está, que o Milton Santos chama de período técnico-científico informacional. Então, a tecnologia tem avançado muito e a questão industrial também. Então, vamos para a aula de hoje. Vou passar aqui a apresentação para vocês. Vamos lá. Então, a gente vai falar de geografia das indústrias e a dinamicidade que esse setor, apesar de ser antigo, né, ele tem se modificado ao longo dos anos, né, e principalmente agora. Então, vamos ver os impactos da questão da tecnologia e dos avanços tecnológicos na questão das indústrias, ok? Então, a gente vai trabalhar hoje com... Aí a gente volta um pouquinho lá para a história, vamos trabalhar um pouquinho do histórico das revoluções industriais, como é que foi esse processo, e a gente vai falar dos tipos de indústria, que aí a gente chega desde as indústrias mais básicas até as mais avançadas, mais tecnológicas de hoje, beleza? Então, voltando lá para a história, falando um pouquinho das revoluções industriais, a gente vai entender como é que se deu esse processo, né? Quais foram os fatores que fizeram com que essa revolução industrial acontecesse, né? Qual foi a base para isso e por que aconteceu em determinado lugar, né? Tudo tem uma razão, não é à toa, né? Não é pura sorte. Então, a gente tem a primeira revolução industrial, ela foi na Inglaterra, e aí tem os seus motivos de ter sido na Inglaterra, né? Foi o berço da atividade industrial. Por que lá foi um território fértil para começar a Revolução Industrial? Primeiro que eles tinham um acúmulo de capital, proveniente principalmente do mercantilismo e do colonialismo da fase comercial do capitalismo, dos séculos XVI ao XVIII. Então, vejam que não é um processo rápido, são séculos, né, para que uma coisa aconteça. O que hoje em dia, já com a tecnologia, a gente já vê um avanço mais rápido, né, uma mudança mais drástica, né, de poder, de evolução tecnológica e tudo mais. Mas para entender a Revolução Industrial, então a gente volta lá no século XVI para entender que eles foram acumulando dinheiro com as colônias que eles tinham, né? Essa fase comercial, que foi um assunto lá do início do ano, fase comercial do capitalismo. Então, eles têm dinheiro suficiente para poder aplicar nas novas tecnologias, né? Que foi a primeira Revolução Industrial, as primeiras máquinas, que foi um grande avanço para o período. Então, eles tinham dinheiro acumulado. Para que tudo avance, é preciso de dinheiro no sistema capitalista. Então, eles conseguiram acumular mais do que outros países que não tinham tantas colônias, né, que não tinham essa questão na fase comercial favorecida, né, favorecidos como foi para eles, tá certo? Um outro fator que contribuiu para a Inglaterra, eles tinham um Estado sob controle da burguesia, né? Então, a burguesia capitalista, né, que investindo em indústria, industrialização, estava disposta a trabalhar nisso. Então, o Estado e a burguesia estavam juntos, não tinham conflito, né? Em outros territórios, tinha um certo conflito. Então, na Inglaterra, não. Eles conseguiam ver que um ao outro poderia avançar. Então, foi um dos fatores também que colaborou para que a Revolução Industrial acontecesse na Inglaterra. Beleza? Outro fator importante, aí mais físico mesmo, assim, né? Eles tinham grandes reservas, importantes reservas de carvão mineral e minério de ferro, que foi a base para as primeiras indústrias. Lembrem lá das primeiras indústrias básicas, né? Que não são as mesmas de hoje, que para a época era uma revolução. Então, eles tinham no território do Reino Unido muito dessas reservas, tá? Não só na Inglaterra, mas no país de Gales e Escócia também, que fazem parte do Reino Unido. Então, eles tinham toda a questão física de matéria-prima, como a questão capital, né? Capital acumulado, eles podiam investir para transformar essa matéria-prima em produtos industriais, para exportar e ganhar dinheiro em cima disso. O fator da colônia, né? Então, além deles terem matéria-prima própria, eles, além disso, o que eles não produziam no território deles, eles tinham matéria-prima fornecida pelas colônias. Então, a Inglaterra, ela expandiu muito no período colonial, ela teve muitas colônias que davam subsídio de matéria-prima, tá? Ao redor do mundo, né? Então, os Estados Unidos foi colônia, mas também ilhas
no Pacífico, enfim, em diversos países, né, que até tem a língua inglesa até hoje como idioma oficial, foram colonizadas basicamente pelo Reino Unido, né, durante muito tempo. Depois teve os Estados Unidos, que se desvinculou, enfim. Mas lembrem desse fator, era uma hegemonia, um poder geopolítico grande, tá? Então, muitas colônias, muito dinheiro, muita matéria-prima. Um outro fator também que colaborou para que eles desapontassem, né, fossem os primeiros a conseguirem fazer uma revolução industrial, foi a questão da mão de obra. Então, eles tinham muita gente, né, muita mão de obra, que estavam saindo da zona rural, né, dos seus países, da Inglaterra principalmente, e indo para as cidades. E essas pessoas estavam ociosas, então elas acabaram sendo absorvidas pelas indústrias, né? As indústrias naquele tempo precisavam de muitas pessoas trabalhando, né? Até crianças trabalhavam, mulheres, e aí esses trabalhavam mais do que os homens, e aí a gente vê uma questão da exploração mesmo do trabalho, mas que no período era natural, tá? Eram jornadas exaustivas, não tinha estabelecido regras de quantas horas por dia, enfim, todo mundo trabalhava, né? Nas indústrias sem folga muitas vezes, não tinha essa questão dos direitos trabalhistas que nós temos hoje, né? Outro fator que colaborou também, aí é uma questão física, né, territorial. A Inglaterra ela fica numa ilha, né? A Inglaterra junto com o Reino Unido, então eles ficavam isolados da Europa, do resto da Europa, né? Então eles não estavam muito a par das guerras que tinham na França, Espanha, entre os países da Europa. Então isso fazia com que eles não tivessem que gastar dinheiro tanto com esses conflitos. Então eles tiveram uma reservinha a mais e conseguiram aplicar isso na Revolução Industrial. Um outro fator também, por ser uma ilha, então, né, quantidade imensa de portos, então a posição estratégica dos seus portos facilitava o transporte, né, e o escoamento dos seus produtos vindo da indústria. E como eles foram os primeiros a se industrializar, todos os outros países então compravam deles esses produtos, porque eles eram os primeiros e únicos. Então eles tinham um mercado consumidor muito grande para escoar e exportar, e assim ganhavam mais dinheiro, tá? Então investiram dinheiro das colônias, das suas reservas de minerais, transformaram em produtos que para a época eram inovadores, né, diferentes, a mais, né, ou seja, eles botaram um lucro em cima disso e vendiam para outras nações que compravam ao preço que eles estabeleciam, e assim eles foram conquistando mais e mais dinheiro, e aí a gente vai passando pelas fases do capitalismo, né, nessa fase industrial. Já a segunda revolução industrial, aí já tem um pequeno avanço em relação a novos setores da indústria, né, e fontes de energia. Então, se destaca principalmente nesse período o petróleo e a eletricidade. A questão dos métodos de trabalho também começam a mudar, o que antes era uma pessoa fazendo várias atividades, eles começam a ver que para produzir melhor, talvez seja melhor contratar mais gente, cada um fazendo uma função, para assim produzir mais. Lembre que sempre é pensando na produção e não no trabalhador, né? Mas eles começaram a aperfeiçoar e viram que fazendo isso eles conseguiam mais dinheiro. Não porque isso era melhor para o trabalhador, mas sim para a sua produção, certo? A gente tem a terceira revolução industrial, que aí é um pouco mais recente, do século XX, que começa com a invenção do computador, né? Que foi em 1946, tem um bom tempo, mas o avanço a gente vê hoje em dia, né? Que aí é uma outra revolução que a gente vai falar daqui a pouco. Então, com o computador, né, então houve uma aceleração do processo de informatização e das indústrias também ligadas a esse setor, né? Tudo foi informatizado, como está sendo até hoje, na verdade, né? Então, o computador ele foi realmente um divisor de águas para essa terceira revolução industrial. A gente começou a ver também a questão de energias alternativas, maior conhecimento e investimento nesse setor. Inclusive, a gente está vendo agora, nesse período pós-pandemia, grandes problemas com a questão energética aqui no Brasil e fora também. Temos a notícia de que o Reino Unido, por exemplo, está investindo realmente em energias alternativas, principalmente a eólica, pela localização, tem muitos ventos. Então, vários países estão com planos de ter a sua energia totalmente renovável daqui a alguns anos, e isso pela questão ambiental também, então tudo interligado. E aí tem início nesse tempo aqui, né, esse maior conhecimento por conta da tecnologia. Uma outra mudança, o aspecto da terceira revolução industrial é a mudança, então, da organização do trabalho, o que basicamente a gente tinha, que aí são dois conceitos que eu sugiro vocês aprofundarem um pouco mais até na história, para entender, Taylorismo e o Fordismo,
né, que foram muito básicos em aspectos anteriores da industrialização, né, e que hoje vem sendo reformulado, né, mas o Taylorismo ele é basicamente a organização científica do trabalho, mais técnica, e o Fordismo é a questão de especialização do trabalhador, cada um fazendo uma função. Então, eram dois tipos de organizar o trabalho, cada um com o objetivo de lucrar mais, né? Hoje em dia, a gente fala de algumas outras formas de trabalho, outra organização, que para alguns autores é só uma nova roupagem dessas velhas fórmulas tayloristas ou fordistas, tá? Que acabam explorando mais o trabalhador, porque o objetivo é o lucro. Mas a gente não vai explorar tanto aqui, fica mais para o aspecto da história, mas é só para vocês entenderem no aspecto geográfico espacial das revoluções industriais até hoje, né? E aí agora um aspecto realmente geográfico para a terceira revolução industrial, que foi um marco, é a reorganização do espaço industrial. Então, antes, por exemplo, se a gente vai lá para a primeira revolução, segunda revolução, para as indústrias conseguirem se desenvolver, né, e ter mais lucro, mais produção, a localização era um fator primordial. Se ela estava localizada perto de uma matéria-prima, né, se ela estava localizada longe, então eles davam preferência naquele tempo desse tipo de indústria, como uma indústria de base, indústria que precisava do metal, do ferro, de estar perto daquilo ali para não gastar muito com transporte, até porque naquele tempo não tinham tantos transportes e era caro. E hoje em dia, e a partir da terceira revolução industrial, na verdade, até hoje em dia, isso já não é um fator tão importante, né? Porque a gente está num período mais informacional, então a localização não depende tanto, pode ser qualquer lugar do mundo. Por exemplo, a gente tem os Emirados Árabes, como Dubai, que foi erguido do nada, uma localização desértica, mas que tem muito acesso à informação, tecnologia de ponta, mão de obra, e isso vale mais, né? Então, eles buscam agora o quê? Vantagens mais fiscais, mão de obra barata, mercados consumidores, facilidade de transporte e comunicação. Transporte ainda assim, mas como a gente tem um avanço no transporte, é mais fácil, né? A gente tem uma infraestrutura de transporte em qualquer lugar do mundo que se queira. Mas a comunicação é o principal. Então, eles estão localizados em lugares que as infovias estejam conectadas e sejam melhores, tá? Então, não necessariamente perto da matéria-prima, mas perto de boas informações, de conexão boa, né? Então, aí vai a disputa dos territórios. O lugar que investe mais, que normalmente são os governos que investem nisso, né, na estrutura básica, eles competem para que grandes empresas, Google, Amazon, queiram ir para lá. Além de incentivos fiscais também do Estado. Vou te dar isenção de imposto, vou te dar esse terreno, você vem para cá, e aí a competição entre territórios. Então, dentro desse aspecto de revolução industrial, esse é o ponto da geografia, né? Como é que o espaço vai sendo reorganizado por conta da industrialização, né? Que envolve também aspectos históricos, obviamente, mas esse aqui é o foco, tá? Para a geografia, a gente entender como é que o espaço foi sendo modificado e está sendo modificado por conta do processo de industrialização, tá? Então, o fator locacional de localização inicial não é o mesmo de hoje em dia. São fatores mais de informação, conhecimento. Onde está o conhecimento, onde está a informação, a conexão, que é mais importante. E aí a gente vem para a fase atual, né? Então, a gente vê a primeira revolução industrial, que era o vapor, segunda revolução industrial com a eletricidade como foco, a terceira que a gente falou agora, com o computador, o surgimento do computador que modificou. E aí, atualmente, a gente está nessa quarta, que alguns chamam de quarta revolução industrial, que o foco é na inteligência, né? Então, a gente usa os aspectos tecnológicos do computador e tal, mas com o foco na inteligência, ou seja, em pessoas especializadas em inteligência artificial, em produzir melhor, né? Em menos tempo, produzir mais coisas, né? Mais conteúdo, são indústrias de informação, muitas vezes, né? Então, o foco agora é na inteligência, né? A inteligência está transformando a experiência do cliente. Então, esse é o foco agora, né? Nessa parte de inteligência tecnológica, né? Que a gente chama de TI também, que é uma área que tem se ampliado bastante, né? De mercado de trabalho e tudo mais.
A gente vai falar agora um pouquinho dos tipos de indústria, para a gente entender, né? Que a gente volta até um pouco nas anteriores, né? Então, a gente tem aqui as indústrias de bem de produção ou de base, né? Que aí são indústrias petroquímicas, metalúrgicas, né? Siderúrgicas, são indústrias que transformam grandes quantidades de matéria-prima, aquela bem básica mesmo, né? Tradicional zona, né? Que aí elas vão fazer bens para outras indústrias, certo? A gente também tem indústrias de bens de capital ou intermediárias. Quais seriam essas indústrias? São as que produzem máquinas, equipamentos, ferramentas ou autopeças para indústrias, como, por exemplo, a indústria de componentes eletrônicos e as de motores para carros e aviões. Então, geralmente, elas estão instaladas mais nos centros urbanos industriais, tá? Elas produzem indústria para outras indústrias, por isso que chama intermediária, né? Ela está no meio, mas elas são tão importantes quanto as de base. E os outros tipos também. Um outro tipo é a indústria de bem de consumo, que aí ela está dividida entre as de bens duráveis e não duráveis, né? A gente tem, por exemplo, as de bem duráveis, os automóveis, que já está decaindo um pouco desses automóveis tradicionais, a gente tem uma implementação maior agora de automóveis elétricos, né? Não para a questão ambiental, né? E a gente tem também não duráveis, como vestuário, alimentos, remédios e calçados, são indústrias mais numerosas, com uma produção mais diversificada, né, e voltada para a população, no geral, né? Então, como exemplo, é a indústria automotiva, a gente vai ver uma foto, a gente vê uma diferenciação, inclusive, de organização de trabalho nessas indústrias, certo? Outro tipo de indústria dinâmica, que essas são mais atuais, são as indústrias da terceira revolução industrial, né? Começam na terceira revolução industrial, que necessitam do capital porque usam tecnologia de ponta. Precisam de mão de obra reduzida, mas muito qualificada, né? São exemplos dessa indústria a espacial, como a NASA, a gente tem de informática, da aeronáutica também. Então, são indústrias que têm poucas pessoas trabalhando, mas são pessoas muito especializadas e que têm elas recebem mais por isso, porque elas passam muito tempo estudando, né, aquele setor. Mas são muito específicas e muito importantes em coisas maiores, né, de informação, de questão espacial, enfim, bem tecnológica. E a indústria tradicional, que é essa que a gente conhece, né, que por mais que ela seja antiga, ela ainda existe e vai perdurar, porque são indústrias que fabricam coisas do nosso dia a dia, né? Então, são aquelas que estão mais presas aos antigos fatores locacionais, essas estão mais presas perto dos lugares onde elas têm a matéria-prima, né? É um tipo de indústria que ainda requer muita mão de obra, não necessariamente qualificada, muitas vezes, e empregam métodos da primeira e da segunda fase da Revolução Industrial, como as indústrias de alimentos e têxteis, né? Que são indústrias que vão perdurar, porque a gente precisa comer e se vestir, por exemplo, né? Mas os salários são menores, né? A especialização é menor, mas ela ainda é fundamental, tá? Então, a gente tem basicamente esses tipos de indústria que convivem entre elas, umas que pagam melhores salários, outras não tanto, umas que a questão do lugar é mais importante do que outras, tem que estar perto da matéria-prima, outra não necessariamente, porque trabalha com informação e conhecimento. Então, esses são os tipos de indústria para vocês terem essa noção, tá? Aqui a gente tem algumas fotinhos, eu coloco aqui. Aqui, das indústrias de produção, de bens de produção, né, de base, que a gente fala, metalúrgica. Aqui, um exemplo de indústria de bens de capital intermediária, né, que são indústrias de área de informática, né, que produzem equipamentos para outras indústrias, né, produzem equipamentos para metalúrgica, né, para produzir melhor um outro equipamento, para melhorar, por exemplo, a questão da produção de carro. Então, ela produz os equipamentos dessa indústria, tá? São indústrias intermediárias. As de bens de consumo, que tem as duráveis e não duráveis, como exemplo aqui a do carro, que aí preste atenção aqui, ó, nessas duas figuras. Vê que aqui tem muitas pessoas trabalhando, mas com o avanço tecnológico agora da quarta revolução industrial, a gente vai indo para esse tipo aqui de indústria, mesmo automotiva, ou seja, sem funcionários. Quem é contratado é para manipular essas máquinas,
mas não para botar a mão na massa, tá? Então, eles estão contratando mais pessoas especializadas na parte de tecnologia que recebem melhores salários, mas a equipe é reduzida. Então, aí a gente tem uma questão do futuro do trabalho, que é uma outra discussão, né? Como é que vai ficar nesse mundo se não vai ter trabalho para todo mundo? As indústrias dinâmicas, como exemplo a NASA, tá? Mas aí tem outras da área de informática, por exemplo, a Microsoft, enfim. E a que existe desde o início, que provavelmente vai existir durante muito tempo, que é as indústrias tradicionais, né? Como exemplo aqui é de alimentos, que ainda precisa de muita gente trabalhando lá fisicamente. Algumas, obviamente, já têm uma inovação, né? Não precisam de tantas pessoas e conseguem produzir mais no automático, mas mesmo assim é um tipo de indústria que concentra mais uma mão de obra, tá? E não qualificada com um salário menor. Acho que é isso pela aula de hoje, né? A gente falou um pouquinho de indústria e relembrando do fator geográfico da questão da reorganização territorial, como que as indústrias elas reorganizam o território, né? Modificam, por exemplo, essas indústrias que têm que estar mais perto da matéria-prima, então elas têm que se localizar perto dessa matéria-prima ou perto de centros urbanos, que não tem mais informação em tecnologia, isso modifica todo um lugar, né? Um lugar, às vezes, que tem uma matéria-prima que não tinha dado valor, e aí chega uma indústria e modifica aquele espaço, porque vai ter mais comércio, vai ter que ter escola, vai ter que ter farmácia, forma um outro centro urbano. E também as indústrias que precisam estar perto já de centros urbanos bem informatizados, então são mais opções de emprego, mais comércio, mais economia rodando. Então, é nesse aspecto espacial que a geografia vem trabalhar com a questão das indústrias e da revolução industrial. Bom, até a próxima, pessoal, e vamos estudar.